Muito bem, nonos anos. Chegamos. Lembra da montanha-russa que eu descrevi lá no começo do ano? Que vocês já estavam no topo da montanha-russa? Bem-vindos à descida, senhoras e senhores. Últimos dias, últimas semanas, últimos compromissos com o ensino fundamental, últimos compromissos antes de dar esse salto de fé, vamos dizer assim, para o ensino médio. Até aqui viemos, daqui para frente seguiremos. Então, antes de começar a nossa grande revisão, antes da avaliação geral de geografia, quero desejar a todos vocês, acima de tudo, sorte. Sorte para o futuro, sorte no presente, que os caminhos de vocês sejam sempre abertos e iluminados, que as coisas deem certo na caminhada de vocês ao longo da vida, essa sala de entrada da transição da adolescência para a vida adulta. Tudo é um começo, a vida é ciclo, então esse ciclo se encerra para que outro comece. Desta forma, senhoras e senhores, desejo a vocês muita paciência, muita tranquilidade, e que o esforço de vocês compense sempre. Que o esforço de vocês seja reconhecido como base para a formação não só escolar, acadêmica, intelectual, mas também para a formação crítica de vocês como cidadãos, como agentes sociais, como agentes de transformação da realidade ao longo da história de vocês, que vai se confundir, se misturar com a própria história do nosso lugar, seja ele micro, seja ele macro, seja em casa, seja no globo. Um prazer ter com vocês ao longo desse período e vamos lá dar os últimos passos dessa caminhada, certo? Bueno, senhoras e senhores, começar do começo, né? A gente começa o nosso ano trabalhando o contexto e o tema de globalização. Globalização, senhoras e senhores, é esse emaranhado de condições de vida na qual a humanidade se encontra. E não se encontra de agora, né? Ela vem construindo o processo de globalização graças ao estabelecimento de conexões através da comunicação, conexões através de redes de logística, conexões através do mercado, conexões através da capilaridade, né, que existe entre os lugares e aquilo que é feito nos lugares, né? A divisão do trabalho, o processo do como se estabelecem os meios de produção, as formas de consumo e por aí adiante. De qualquer forma, a gente precisa falar de globalização como um conceito de integração do espaço mundial, tá? Então, a globalização, ela por si, ela representa um desafio do ponto de vista da construção do Estado Nacional. Então, pensar no Estado Nacional como um ente soberano, cujos limites se estabelecem através de fronteiras, cujos os limites se estabelecem através de leis, cujos limites se estabelecem através de culturas e etc. Tudo isso em conjunto e ao longo da existência humana coloca a globalização num patamar de integração, tá? Só que essa integração, como as senhoras e senhores também têm conhecimento, ela se dá em diferentes níveis, de diferentes formas, pela própria diferenciação entre os lugares, seja na forma de comércio e mercado, seja na forma das interações políticas, sociais, culturais, econômicas e etc. Mas o fato é que a globalização é
integração, integração básica, né? Quando a gente fala de comércio, principalmente, integração de logística, transporte, integração de comunicação, integração enfim, desses elementos constitutivos da nossa sociedade em rede. Fiz esse desenho muitas vezes para vocês. Uma rede é importante para que ela se estabeleça de forma sustentável, em que no momento em que haja interrupção de uma dessas conexões, você tenha outras opções de conexão entre os lugares, entre as pessoas, entre, enfim, as mais diversas possibilidades, tá bom? Então, a globalização, ela é um fenômeno da sociedade humana que se aprofunda ao longo do tempo, porque a gente pode tratar gênese, de um início da globalização, desde o processo de mundialização. Mundialização se deu lá nos séculos passados, 15, 16, 14, em que se estabeleciam diversas rotas comerciais, em que as trocas eram já estabelecidas entre as diversas sociedades, né? A globalização é um passo adiante na mundialização, justamente pela sua complexidade e pela sua extensão. O processo de globalização ele é muito maior do que a ligação com o comércio. Ele se liga, como eu disse para vocês anteriormente, a outros N elementos que são base da humanidade, da nossa sociedade, como ela se constitui hoje. Globalização é cultura, globalização é política, globalização é comércio, claro. Globalização é tudo isso junto, e tudo isso junto através dos processos evolutivos, dos processos de amadurecimento das relações humanas em todas as suas naturezas. Então, fato é que a gente precisa discutir que a globalização cresce e se expande ao longo levando em consideração as inovações técnicas e as transformações do espaço. Então, é necessário que a gente recupere aquilo que está conectado às revoluções industriais, certo? Então, a forma como a sociedade produz, a forma como a sociedade consome, como essas sociedades se estabelecem no espaço e como essas associações alteram o espaço conforme a sua necessidade. Tanto o espaço físico, né, a paisagem com a construção de estruturas, quanto com a forma com que esses lugares se comunicam. E não só se comunicam, dialogam, tudo bem como vai, mas se comunicam em rede, criando uma espécie de interdependência entre os lugares, não é? Então, conforme a nossa sociedade vem evoluindo, e uma marcação temporal importante da globalização é a primeira revolução industrial, isso lá no século XVIII, ou seja, 200, 300 anos atrás, vem caminhando em direção à nossa contemporaneidade. Então, vamos lá. Para falar de revolução industrial, é interessante que a gente faça marcações também de tempo. Tá? Então, recuperar a primeira revolução industrial, né? A forma com que os produtos eram manufaturados já na primeira revolução industrial, com a transição do processo artesanal, né? do artesão fazendo sozinho o seu produto, né? E o desenvolvimento de tecnologias e as novas descobertas científicas, que, claro, influenciavam diretamente nas técnicas, no como fazer, no como comercializar, certo? A marcação importante da primeira revolução industrial, por exemplo, está ligado às indústrias têxteis, às indústrias de mineração, a construção das fábricas, vamos dizer assim, né? Então, lembra das portinhas?
Então, se você tinha várias portinhas com vários artesãos trabalhando em determinados ofícios, as fábricas começam a juntar tudo isso. Tá? Então, se você tinha uma pessoa fiando, outra tecendo, outra cortando, outra, enfim, o processo da Revolução Industrial aumenta essa produção, especializando-se em espaços chamados fábricas na produção de determinados produtos. Né? E isso marca a tal da divisão internacional do trabalho. Tá? O que é a divisão internacional do trabalho? Cada lugar fazendo alguma coisa. Tá? Então, os países industrializados, ou seja, os que já contavam com esse processo de produção, já contavam com uma certa vantagem quando em comparação aos outros. Né? Então, você ter a possibilidade de se especializar na produção de determinado bem ou produto, já te dava, no caso para os países, né, claro, que concentravam essas produções, esse tipo de mão de obra, dava um salto, permitia que fosse dado um salto na sua importância dentro dessa divisão internacional do trabalho. Muito bem. Num segundo momento, a gente vai trabalhar a segunda revolução industrial, que marca a segunda metade do século XIX, e a ciência empurrando esses meios de produção, a ciência empurrando esses processos de produção. Por exemplo, a conversão do tipo de força motriz para essa revolução. Se na primeira revolução industrial a gente tratava das indústrias, das fábricas serem alimentadas, por exemplo, a carvão, enfim, a revolução industrial, a segunda revolução industrial, ela dá um salto nesse processo, com a descoberta da eletricidade, a invenção do motor a combustão, outras tecnologias, por exemplo, como o automóvel, afinal de contas, carregar as coisas com carroça dava uma possibilidade. Já transportar produtos com um automóvel é uma outra completamente diferente. A forma com que se comunicavam as pessoas e os lugares, se antes por carta, agora por telefone, certo? Ou mesmo pelo telégrafo, enfim. Essas transformações, claro, alteram a forma com que se produz. A comunicação é mais rápida. E se a comunicação é mais rápida, a produção é mais eficiente, pode ser aumentada. E assim sucessivamente. Então, o processo de industrialização relacionado à segunda revolução industrial trata o seguinte, sabe, a substituição de matérias-primas, tá? E também o desenvolvimento de outros tipos de indústrias, como a indústria petroquímica, a indústria siderúrgica, a indústria automobilística e assim sucessivamente. Certo? As jornadas de trabalho são diferentes. Se na primeira revolução industrial a galera ralava, não importava se era idoso, se era criança, ralava, inclusive o uso de mão de obra infantil na primeira revolução industrial, como já lembro de ter mencionado com vocês, era bastante profundo, né? Porque afinal de contas as crianças são menores. Há lugares que crianças podiam entrar que adultos não entravam, pelo próprio tamanho. Então, a segunda revolução industrial marca uma transição nessa relação. Tá? As jornadas de trabalho são mais regulamentadas, são reduzidas, certo? E é nesse momento que se cria a linha de montagem. Então, aquela fábrica da primeira revolução industrial também passa por uma inovação. A linha de montagem é cada um dentro do mesmo espaço, trabalhando em atividades diferentes para a finalização de um determinado produto. Então, um aperta parafuso, outro coloca uma chapa de metal num determinado lugar, um outro faz outra coisa, para que no fim da linha de produção você tenha já um produto feito e acabado, o que também aumentou a eficiência desse processo produtivo. Né? E outra coisa que é importante que a gente avalie também é a forma com que esse momento da segunda revolução industrial acaba ampliando para o mundo
os processos de produção. Tá? Então, existe aqui, nesse momento, o início das tais das multinacionais. Tá? Essas multinacionais saem das suas sedes, né, dos seus países sedes, e começam a se instalar no mundo com os mesmos processos, ou processos muito semelhantes, para que o produto seja distribuído ao redor do mundo de forma mais facilitada. Afinal de contas, você podia repetir o processo, independente do lugar onde você se encontrasse. Não é? Então, esse marco temporal, ele é necessário porque essas multinacionais também são importantes para identificar a globalização. Opa, peraí, se eu consigo produzir na minha sede em diversos países do mundo, significa que eu estou coletando dinheiro, vamos dizer assim, né? Eu estou vendendo, estou produzindo e estou comercializando o meu produto no mundo inteiro. Saio da minha sede, largo essa concentração da minha sede e começo a expandir para o mundo. Vejam, isso muda a perspectiva do capitalismo. As fontes de renda se ampliam. E se as fontes de renda se ampliam, eu ganho mais dinheiro. Se eu ganho mais dinheiro, eu ganho mais musculatura para seguir adiante. Né? Passamos então já para o século XX, falando da terceira revolução industrial, ou também conhecida como revolução técnico-científica. Tá? É neste momento aqui que a produção começa a abraçar as grandes revoluções, ou as grandes evoluções, no caso, tecnológicas, informática, eletrônica, biotecnologia, comunicações, etc. Então, são novas possibilidades da indústria, são novas possibilidades da produção, são novas possibilidades da inovação, são novas possibilidades para o próprio capitalismo. É nesse momento da terceira revolução industrial que a tecnologia ganha a importância que ganha hoje. Então, a produção meio que fica mais inteligente do ponto de vista tecnológico, informacional, científico. Aqui a tecnologia ganha com, por exemplo, com os computadores, ganha com software, ganha com internet, ganha com processo automatizado, ou seja, olha só, já tem uma virada. Você precisava de muitos trabalhadores, como a tecnologia interfere na contratação ou não de trabalhadores e assim por diante, certo? O próprio capitalismo ganha uma nova perspectiva porque ele meio que se torna informacional. O que é isso? Ele ganha eficiência, a informação ganha valor, o conhecimento ganha valor. Não só o produto, mas o como ele é feito. De que forma técnica, tecnológica, etc., começa a ganhar mais musculatura. Então a gente sai só do produto acabado para o processo do produto e esse processo otimizado, enfim, pela informação. E não só isso, a informação em si ganha valor. Em que sentido? Ora, se eu sei mais que o meu concorrente, se eu tenho mais habilidades, entre aspas, né, que o meu concorrente, eu já ganho uma vantagem competitiva. Certo? Então, é necessário que a gente esteja atento para esse movimento na terceira revolução industrial. Né? Por quê? É no transcorrer da terceira revolução industrial que os processos de internacionalização e fragmentação da produção começam a realmente ocupar espaço. Que olha, se a gente hoje monta um carro, esse carro tem peças produzidas no mundo inteiro e esse carro é montado em partes diferentes do mundo também e são comercializados no mundo inteiro. Então eu tenho um carro que, sei lá, o motor é feito no Brasil, vamos dizer que ele seja forjado no Brasil, mas o minério de ferro ou o aço que é usado nele é feito em outro lugar. O pneu tem borracha de Singapura.
o microchip da injeção eletrônica é feito na Coreia do Sul. Todo esse carro é projetado por um escritório alemão. Percebe? Como vai ampliando e vai aumentando, e vai ampliando e vai aumentando a capilaridade. Então, percebam, a terceira revolução industrial ela é caminho da globalização. E tudo isso só é possível porque a gente tem uma rede de comunicação, uma rede de transportes, uma rede de informação conectada. E constantemente conectada porque ela precisa estar continuamente conectada. Hoje, nós, usuários comuns, pessoa física, através desse equipamento aqui, a gente sabe do mundo no momento em que algo está acontecendo. E nós somos usuários comuns de uma forma geral. As empresas também se beneficiam desse processo. Onde está vendendo melhor determinado produto? Onde outro produto está vendendo melhor? Por que o meu produto está perdendo para o concorrente? E assim por diante. E tudo isso impulsiona e justifica, por exemplo, mudanças. Isso entre outras coisas. Tá? Estejam atentos. O processo de globalização ele está ligado diretamente ao modo de produção. Como cada momento histórico encontra chão, base, é? Para existir daquela forma. Então, estejam atentos a isso, porque isso também muda o espaço geográfico, impacta o espaço geográfico, numa forma de não mudar. Tudo isso estabelecido em fluxos e redes. O fluxo de informação, o fluxo de mercadorias e produtos, o fluxo de pessoas, o fluxo de conhecimento, o fluxo de tecnologia, mais ou menos veloz, mais ou menos constante, mais ou menos estruturado, diferencia, é óbvio, os países. E os lugares como um todo. Tá? Existem lugares no mundo que, para a globalização, são mais importantes que outros. Dependendo da sua, claro, atividade. A gente pode falar nesse processo, por exemplo, o estabelecimento das cidades globais. Essas cidades globais eles são centros de decisão. Eles são sede das maiores empresas, dos maiores bancos, das maiores. De onde passa o dinheiro e onde passam as decisões. Percebam, eu não falei em nenhum momento de governo. Eu estou falando exclusivamente de produção. Eu estou falando do capitalismo em si. Ora, essas cidades globais, elas são pontos focais, vamos dizer assim, justamente pela estrutura que contam, justamente pela relevância que tem num conjunto e em comparação a outros lugares do mundo, sejam próximos ou distantes. É aquela escadinha. Capela do Alto, Araçoiaba, Sorocaba, Sorocaba, São Paulo. São Paulo se equivale a outras grandes cidades no mundo, a outras cidades globais no mundo. Sabe? São Paulo vai se comunicar com Nova York, vai se comunicar com Londres, vai se comunicar com Tóquio, vai se comunicar com São Francisco, vai se comunicar com Berlim, vai se comunicar com Pequim, vai se comunicar, enfim. Cada um na sua escala. Tá? Então, pensar em cidade global é pensar não só nessa presença de grandes empresas ou de centros de decisão, mas também em toda a infraestrutura necessária para manter esses lugares funcionando, manter esses centros funcionando. Uma cidade como São Paulo, uma cidade como Nova York, uma cidade como Londres, precisa e demanda estruturas e infraestruturas diferentes de uma cidade menor. Seja Sorocaba, seja Araçoiaba, seja Capela do Alto, seja qualquer lugar. Então, é necessário que a gente esteja atento a esse tipo de diferenciação, porque vai nos dizer claramente no espaço geográfico aquilo que aquela cidade representa. Não é? Necessidades diferentes para lugares diferentes. Demandas diferentes para lugares diferentes. Não é? E da mesma forma, no mesmo caminho, a gente vai encontrar os tais dos tecnopolos, que são cidades também importantes, regiões, territórios realmente, igualmente importantes, quando a gente trata de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, aplicação de tecnologia, certo? Como é o caso do Vale do Silício nos Estados Unidos. É o lugar, é o ponto no mundo, é o território onde se concentram, por exemplo,
as maiores empresas de tecnologia. Google, Microsoft, Meta, enfim. Ora, essas cidades, da mesma forma, justamente por serem pontos de desenvolvimento de tecnologia, elas demandam outras necessidades. Imagina uma cidade como São Francisco, que é próximo ali ao Vale do Silício, que não tem uma infraestrutura de comunicação muito eficiente. Como que essas empresas vão entrar em contato com seus escritórios ao redor do mundo? Ou, mais grave, como é que vão manter a infraestrutura de uma rede funcionando? A gente, em casa, tem uma internet de fibra ótica, vamos supor assim. E, eventualmente, é o melhor que a gente consegue, dependendo de onde a gente estiver. O que uma empresa precisa para manter um fluxo de dados funcionando na casa dos bilhões de usuários? E esses bilhões de usuários, cada um deles fazendo uso de redes sociais continuamente ao longo do dia, 24 horas por dia, no mundo inteiro. Claro, não existe toda essa concentração num lugar só, mas esse centro de comando precisa ter infraestrutura justamente para que ele funcione como um centro de comando. A infraestrutura, a tecnologia, o que for necessário para manter essa estrutura em pé. O fato é que, para além disso, o cotidiano nosso atual, ele é interconectado em em todas as esferas. Ora, passa pela indústria que a gente conhece, né? Passa, claro, mas passa também pelo agronegócio. O agronegócio hoje, os grandes produtores, eles são demandantes e têm necessidade, por exemplo, das informações que só através de elementos tecnológicos são possíveis de chegar. Sensoriamento remoto, uso de imagens de satélite, pesquisa e desenvolvimento para novos produtos. Por exemplo, tá? Claro, estou falando nesse momento a respeito de grandes agentes, mas o fato é que o trabalho desses grandes agentes interfere na nossa vida aqui na ponta da linha. A gente vai no mercado, a gente consome celular, a gente consome papel higiênico, a gente consome, sei lá, hot pocket, o que quer que seja, a gente come arroz e feijão. Percebam como a tecnologia ela está envolvida e fincada no nosso cotidiano. Isso, e quanto mais progride e quanto mais evolui, é a base da chamada quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela está baseada nessa transformação que a técnica e a ciência trazem para a nossa realidade. Hoje você fala com uma televisão, ela responde, fala com um Echo Dot, ele responde, fala com o celular, ele responde. E isso no nosso dia a dia. Como o avanço tecnológico acaba se misturando aos diversos processos que estão inseridos no nosso dia a dia, mesmo que sejam invisíveis muitas vezes, são base para a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é a revolução das coisas, dos objetos, como a interação, sociedade e aqueles objetos que a sociedade usa ou convive ou o que quer que seja, também evolui. E em evoluindo, também muda a perspectiva das coisas. Não é? Então, pensar nisso é pensar na realidade global, porém, a gente não pode esquecer de forma nenhuma que existem, claro, óbvias diferenças e realidades sociais distintas ao redor do mundo. Como o acesso ou não acesso a esse patamar, novo patamar tecnológico, enfim, se transforma num abismo, ou melhor, aprofunda o abismo que existe entre lugares ricos, lugares pobres, pessoas ricas e pessoas pobres. O acesso é a tal da discussão de liberdade que eu trago para vocês e trouxe desde o primeiro dia de aula. Se a liberdade, ou melhor, a liberdade não é fazer o que a gente quer, não sempre. É poder fazer o que a gente pode fazer dentro das nossas limitações, buscando
progresso, evolução, o que quer que seja. Então, é necessário que isso fique claro. Tudo isso acontecendo num mundo que demanda energia, que todas essas coisas que nós estamos falando aqui, ela vai ter que ser ligada na tomada em algum momento. Como é que nós, humanidade, estamos trabalhando o mundo de forma que também ele seja sustentável? A humanidade consome mais do planeta Terra do que o planeta Terra consegue se recuperar. A humanidade polui o planeta Terra. Sabe, quando a gente pensava, vou pôr o lixo lá fora. O lixo lá fora não tem lá fora. Quando a gente não polui do rio para baixo. A gente polui a água. Sabe, então, pensar de forma também social, sustentável envolve pensar o mundo também em saber que quem vai pagar a conta somos todos nós, como sociedade humana, como moradores do planeta Terra. Então, é necessário que a gente entenda isso. É necessário que a gente entenda isso porque mudanças climáticas são uma realidade. São uma realidade. E elas vão alterar de geração em geração a forma com que nós, como espécie, nos relacionamos com o lugar onde moramos. E como que isso afeta mais ricos e mais pobres? Também de forma distinta. Como que o acesso muda conforme a nossa possibilidade. Então, estar atento a esses problemas da globalização também é necessário para que a gente entenda que, opa, peraí, pensar em globalização também é pensar no meio ambiente como um todo. Meio ambiente social, econômico, mercadológico, comunicacional e social. A globalização também ajuda a entender como que nós chegamos aonde chegamos, certo? Inclusive no mundo do trabalho. O que as pessoas fazem? Por que fazem? De que forma fazem? Como eu disse anteriormente, a quantidade de trabalhadores, por exemplo, nas indústrias, ela vem diminuindo cada vez mais porque você tem formas de produção completamente diferentes. E se as formas de produção são diferentes, a realidade do trabalho também é diferente. Como que come? Como que paga a conta? Como que mora? Como que vive? Sendo que o paradigma do trabalho também vem mudando junto com a globalização. O especialista em quê? Então, é necessário pensar na globalização também como um baita de um desafio do ponto de vista laboral, do trabalho. O que é o trabalho? Quais trabalhos, quais funções vão acabar? Quais outras novas vão surgir numa perspectiva do mundo globalizado que não para de evoluir? Não para de mudar, não para de crescer do ponto de vista da demanda, mas a demanda por que produto? A demanda por que serviço? A demanda por qual conhecimento? E assim sucessivamente. Certo? Bom, da mesma forma, sabe, ainda recuperando um pouco da discussão, a globalização, em realidade, também traz para a gente uma nova perspectiva do como a gente se comunica, do como a gente se move, em que velocidade se move. O processo de evolução de cada um desses elementos diminuiu o mundo. Se antes você precisava, sei lá, de dias, meses para atravessar o oceano, hoje você embarca num avião, em 5 horas você sai de Lisboa para Nova York, ou em 8 horas você sai de Lisboa e vem para São Paulo. Processo das grandes navegações. Se antes você precisava mandar uma carta, essa carta precisava de um mensageiro, esse mensageiro precisava entregar no destinatário. Hoje você pega o telefone e manda um zap para alguém e resolveu o problema na hora. Perceba, o mundo não diminuiu em distâncias, mas a velocidade dos processos aumentou. Então, se a velocidade dos processos aumentou, figurativamente o mundo também diminui. Porque o estar no mundo é diferente hoje. O viver o mundo é diferente hoje. Desde uma perspectiva, claro,
da velocidade com que as coisas acontecem. E esse aumento da velocidade só é possível graças à evolução técnica dos transportes, das comunicações. Tudo isso tem como resultado o aumento dos fluxos. Ou seja, do ponto A para o ponto B, se você tinha limitações técnicas e físicas, hoje essas limitações técnicas e físicas são diferentes e muito menos influentes do que eram 50, 100, 200, 500 anos atrás. Seu Cabral e sua turma, por exemplo, nas caravelas, trouxeram produtos para serem consumidos aqui quando da chegada da sua tripulação. Hoje, se eu puder pagar, não se esqueçam disso, eu peço para uma amiga minha que mora em Portugal me mandar alguma coisa, sei lá, um caderno, o que seja, físico, material, tá? Como um mouse, por exemplo. Põe no voo para mim da TAP de tal hora. Chegou com a caixa, bonitinho, o produto é tal, faz a declaração, coloca num avião. O avião, amanhã tá aqui. Amanhã tá aqui. Sabe? Ou, do outro lado, eu quero comprar um container de alguma coisa na China. Mando um pedido para uma fábrica, para uma indústria, para um atravessador, para um representante comercial, o que quer que seja. Em uma semana chegou. Já discutimos sobre isso em sala também. Então, pensar nos fluxos é também pensar nos volumes de fluxos. Não só na velocidade, mas na quantidade. O mundo consome de forma diferente. A realidade das pessoas é diferente. Tudo isso graças à interferência e à realidade dessa interação entre globalização e cultura. As culturas estão se espalhando pelo mundo. Claro, as culturas dos lugares centrais, né, dos hegemônicos, dos mais poderosos, se espalham com mais facilidade, se espalham com mais profundidade. Mas o fato é que a globalização também faz essa mistura e eventual sobreposição de culturas entre os lugares. Ou a gente vai negar a influência, por exemplo, da cultura norte-americana na vida da gente. O que nós consumimos, a forma com que nós consumimos, o que são os nossos objetos de desejo. Né? O que nós queremos. E vem de onde? E por que de tal lugar? Então há que se pensar nisso também. Veja, a influência dos lugares, ela se dá também por aquilo que os lugares produzem e permitem encontrar. Como que eu sei que eu quero um tênis da Nike? Ora, porque eu vejo um artista usando, um esportista usando, porque eu vejo num filme, porque eu vejo num anúncio. Nike é norte-americana. Como que eu sei que eu quero um iPhone? Mesma coisa. Como que eu sei que eu quero, sei lá, um boné da Lacoste, que é francesa? Ora, tudo isso se dá graças a essa integração de comunicação que é viabilizada pelo processo de globalização. Tanto do ponto de vista da infraestrutura, para que essa transmissão aconteça, quanto da logística, quanto da cultura, o acesso a determinada cultura ou não. Agora, mais uma vez, a gente precisa pensar que esse processo também é desigual. Esse processo também é desigual. Se a gente pensar no mundo e a sua distribuição de riqueza, a gente vai ver um corte que separa o norte do sul, não pela linha do Equador, mas pelo que dá para se chamar de país desenvolvido ou não desenvolvido. Sabe? O que é desigualdade? Desigualdade é índice de desenvolvimento humano, é expectativa de vida, PIB, grana, o que o país produz, quanto tempo as pessoas estudam, tudo isso junto explica as diferenças entre os lugares também. Ora, quem estuda mais é mais preocupado com saúde. Se é mais preocupado com saúde, vai atrás de tratamento antes, se trata antes e se cura antes. Um elemento.
Quem estuda mais tende a ter melhores empregos. Se tem melhores empregos, melhores salários. Se tem melhores salários, também tem um aumento na sua qualidade de vida. Percebem? Como a nossa vida e aquilo que chega até nós interfere na nossa realidade deste momento e do futuro. Ora, quanto mais esclarecida é uma pessoa, mais ela está preparada para os desafios que estão vindo. Seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista do empoderamento, vamos dizer assim, do seu lugar, na sua localidade e do mundo. Se eu sei o que está acontecendo, um tipo de conflito num determinado lugar do mundo, e eu sei que esse determinado lugar do mundo é importante para a produção de seja A, B ou C, eu me antecipo. Putz, isso aqui vai aumentar o preço. O que aconteceu na guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo? Certo? Então, a gente pode se preparar melhor. Agora, o acesso é o mesmo em todos os lugares? Não é. Não é. É diferente estar numa grande cidade, numa média cidade, numa pequena cidade, num país rico ou pobre. Claro que é diferente. Eu não espero que alguém que more num vilarejo em Guiné-Bissau tenha o mesmo acesso ou qualidade de acesso que eu tenho, por exemplo, a informações a respeito do mundo. Qualquer informação. Eu não espero. Não que ele não possa ter, mas eu não espero que tenha. Do mesmo jeito que eu não tenho o mesmo acesso à informação de alguém que mora e trabalha com tecnologia em Nova York ou em Londres. Lugares diferentes, escalas diferentes, acessos diferentes, numa realidade diferente. Social, econômica, política, enfim. Então, é importante entender também que a globalização, como um processo, ela também aprofunda a diferença entre os lugares. Por quê? É como se fosse uma corrida. Todos saem da mesma linha de partida, só que alguns estão na superfície, outros estão a 100 metros de profundidade com uma escada, outros estão a 200 metros de profundidade sem escada. Não são condições igualitárias, dadas as realidades sociais, econômicas, políticas, históricas até, de lugares e lugares. A globalização muitas vezes aprofunda essas diferenças, porque de alguma forma o processo do capitalismo empurra a pobreza. Ora, lembra da troca do celular por sacos de soja que eu trouxe para vocês na primeira semana? Se eu produzo o celular e alguém quer me comprar um desses celulares por, sei lá, por uma quantidade de sacos de soja, tudo bem. Eu estipulo o preço, porque tem muito mais produtores de soja no mundo do que produtores de celular, por exemplo. E isso se projeta nos lugares, isso se fixa nos lugares, uma vez que esses lugares também contam com as suas especialidades, vamos dizer assim. Especialidades essas muitas vezes definidas pelo próprio capitalismo dentro desse mundo globalizado. Como assim, professor? Ué, eu, produtor de celular, vamos supor, eu não quero concorrente. O país onde eu estou, vamos supor que seja os Estados Unidos, colabora para que eu não tenha concorrente, porque afinal de contas, esse produto gera tributo, gera riqueza para o país. Isso pensando como Estado. Como empresa, eu quero maximizar o meu lucro, reduzir meu prejuízo e acabar com concorrência, monopólio. Percebem? Essa matemática, como ela se relaciona também com os lugares. Então estejam atentos a isso dentro da construção de um mundo globalizado. É a interferência do capitalismo no processo de globalização e etc. Não sejam inocentes, nunca, jamais sejam inocentes quanto a isso, certo? Agora, por outro lado,
O mundo globalizado, ele também se constrói não só do ponto de vista do mercado, não só do ponto de vista capitalista, mas também dos estados nacionais, no caso, né, dos países. Então, para isso, e para tentar minimizar, ou tentar verificar, ou tentar fazer com que as estruturas sociais tenham mais musculatura, é que se criam as tais das organizações internacionais. Tá? Sejam elas ONGs, né, as ONGs, sejam elas organizações governamentais. Tá? Cada uma delas, dentro da sua construção, sejam as ONGs, né, como o próprio nome diz, sem dependência ou contato direto com determinados governos, ou todos os governos, enfim, mas que buscam de alguma forma voluntariamente reestabelecer um certo nível de equilíbrio no mundo, por mais superficial que isso seja, né? Por exemplo, garantir que uma comunidade que passou por uma comunidade, um país que passou por uma catástrofe de qualquer natureza, aquelas pessoas consigam comer, ou que tenham acesso à saúde básica, não é? Ou por outro lado, os organismos governamentais internacionais, que funcionam mais ou menos como uma grande reunião de condomínio. Ora, o planeta Terra é um condomínio. Todos nós estamos aqui. Agora, uma reunião de condomínio, toda pessoa, todo proprietário tem as mesmas condições de voto e de voz. Isso se estrutura dessa forma? Será que a manifestação de Burkina Faso ou da Mongólia tem o mesmo peso no mundo de uma manifestação dos Estados Unidos, da China, da Rússia? Considerem também essa importância dos diversos lugares do mundo, no mundo e na construção da nossa sociedade, beleza? Fim da primeira parte, senhoras e senhores. Voltamos com o vídeo 2 na sequência. Aqui embaixo, inclusive. Beleza? Valeu!